ela recebeu, quando ela entrou lá, ela recebeu shorts e camiseta usada e molhada, né? Ela não tinha roupa, estava passando um frio enorme lá dentro. Era inverno lá em Brasília, entendeu? Vento, no Planalto Central venta muito, então estava ventando demais lá. E ela não, e ela recebeu roupa molhada para pôr, né? Depois de muito tempo lá dentro é que foram arrumar calcinha e sutiã para ela, porque nem tinha. Foi doado para o pessoal da igreja lá. As amigas, né, trocavam com ela. Alguém recebia e trocava com ela. Então havia esse intercâmbio de coisas lá. Elas trocavam todinho por bolacha, por alguma coisa que interessasse a elas. Primeiro que quando a Fátima apareceu para mim, eu nem pensei que fosse a Fátima, eu não reconheci ela de cara, porque ela tinha emagrecido 25 quilos, pra você ter uma ideia. Né? Uma pessoa com mais de 60 anos emagrecer isso, ela passou muita fome lá dentro, ela desmaiou várias vezes lá de fome, entendeu? Não tinha comida, né? Não tinha o que comer, não tinha o que se alimentar. E na hora do confere, né? O confere é a chamada deles, né? É a conferência dos presos que estão lá. Então, na hora do confere, elas tinham que estar lá na sala de convivência, que era um corredor com 10 celas de cada lado, e no começo do corredor tinha uma área de convivência, onde o pessoal fazia reza, os católicos se reuniam, tinha horário para os católicos se reunir, tinha horário para os protestantes, para os espíritas, e quem organizou isso foi a Fátima, por sinal, né? Porque estava todo mundo brigando com todo mundo, ela falou, pera um pouquinho, nós somos todos nós aqui temos Deus como protetor nosso. Então vamos rezar, vamos organizar um horário para cada um, assim todo mundo pode dedicar, né, a sua religião. Então assim foi, né? E as coisas dela, elas recebiam alimento, né, para você ter uma ideia, elas recebiam banana, por exemplo, né? As presas, os guardas chegavam na cela, a cela que dava para os corredores, né? Parece para o corredor, porque era um corredor com 20 celas e elas ficavam abertas, as celas, só ficava fechada a porta do corredor. Então elas jogavam no chão, entendeu? Como joga para um bicho qualquer. Tudo que elas jogavam, tudo que de comida jogavam no chão. Era uma barbaridade. A única coisa que jogavam no chão era a marmita. Era a marmita que eles recebiam. Só que a marmita vinha estragada, vinha podre todo dia, ninguém conseguia comer. Pra você ter uma ideia, todo mundo jogava marmita dentro desses tambores de 200 litros, jogava a marmita lá dentro e guardava a vasilha da marmita, como eram 147 mulheres, né? E 90% era tudo avó, bisavó, era tudo idosa, né? Elas guardavam a marmita para poder fazer necessidades, porque não dava tempo à noite, não dava tempo de chegar lá na privada, entendeu? No mitório, que era uma privada mesmo, daquelas de chão. Tinha duas e só tinha uma funcionando. Uma estava entupida, então tinha duas lá, mas uma só tinha uma para usar. Então tinha fila para aquela privada dia e noite, 24 horas por dia tinha gente na fila. Igual para tomar banho. Para tomar banho tinha 24 horas por dia tinha gente. 134 mulheres, um cano na parede de água fria, entendeu? Então aquilo lá ficava lotado o dia inteiro. Não dava para fazer. Para lavar roupa, a mesma coisa. Tinha um tanquinho de plástico num canto e uma torneira com água fria para poder lavar roupa. Então, as suas roupas íntimas, elas tinham que lavar de vez em quando. Então, tudo foi muito precário, entendeu? Direitos humanos lá nunca existiu. Dizer que tem direitos humanos dentro da cadeia, não tem, não existe isso, entendeu? Tem direito dos manos, né? Deve ter, foi o que a Fátima falava. Né? Os manos têm direito, os humanos não, entendeu? Então, é difícil, né? E as mulheres, na hora do confere de manhã cedo, que cada turno que estava lá, porque cada dia era um turno, né? Era um grupo de pessoas, de policiais. Cada turno começava 1 hora. Um começava às 6, outro às 6h30, outro às 5 horas da manhã. Cada hora era um. Muito barulho, lugar difícil de dormir. A janela da cela e a porta da cela eram encanados, eram na mesma direção.
entendeu? Encanava muito, muito frio, muito vento. A Fátima dormia, para você ter uma ideia, ela dormia num colchonete no chão, né? Ela recebeu um abrigo quando eu cheguei lá. Eu fiquei lá os últimos 2 meses e meio lá em Brasília, quando ela foi solta, né? E ela recebeu o primeiro abrigo quando eu fui lá. Eu consegui levar para ela 2 abrigos, né? E alguém levou um cobertor para ela lá. Levei 2 abrigos e meio para ela. Então ela ficou mais agasalhada, ficou melhor. E comecei a levar com regularidade. Eu ia cada 15 dias, eu comecei a levar o Cobal. O Cobal é uma cestinha básica, que era antigamente na época da Cobal, que mandava, que a Cobal que preparava para entregar para os presos, né? Que podia ir alguns produtos dentro, podia ir amendoim, paçoca, entendeu? Algumas coisas assim, entendeu? Não podia ir muita coisa, não. A gente não podia levar nada para comer, para elas comerem, não podia levar nada de fora, era tudo dentro desse critério do Cobal. E ela começou a receber o Cobal inteiro quando eu cheguei lá. Então, eu ajudei pelo menos um pouco ela, aliviei pelo menos um pouco ela. Mas foi difícil para ela, foi muito difícil. Ela emagreceu muito, ela desmaiou várias vezes de fome lá dentro. Quando ela ficou de castigo, ela ficou de castigo na solitária, por causa da meia. E a solitária era um lugar imundo, cheio de porcaria, cheio de tranqueira, de fezes, privada entupida, não tinha água, não tinha chuveiro, não tinha nada na solitária. Não tinha nada. Ficou ela e mais outra patriota. E elas passaram muito mal. Porque tinha o da solitária, na verdade, era um banheiro e era depósito de um berçário que tinha lá, para as detentas que tinham criança, quando eram pessoas normais que ficavam lá, né? Ou, aliás, quando era delito comum de mulheres que elas ficavam lá, então tinha berço lá antigamente. Só que os berços, como estavam, o berçário tinha sido desativado, então puseram o berçário tudo lá naquele lugar, que por sinal era um fundo de um corredor que pegou fogo. Então essa cela solitária estava tudo preto, tudo ruim, tudo difícil, né? E ela ficou lá. E tinha fios desencapados nas paredes. Ela foi ligar um fio e deu um curto-circuito lá. E apagou, para você ter uma ideia, apagou a luz do bloco inteiro que elas estavam. E ela gritou, ela levou um susto, porque ela caiu, ela jogou longe, teve uma explosão, ela jogou ela no chão, e ela gritou de susto e começou a chorar. Só que o grito dela foi ouvido pelas outras patriotas e começaram a gritar: acorde a Plete aqui, acorde a Plete morreu, entendeu? Começaram a gritar lá dentro. Então esse foi o alarme que deram. E demorou, para você ter uma ideia, demorou umas 4, 5 horas para chegar um grupo de homens lá, armado, para ver o que tinha acontecido, se era uma tentativa de fuga ou qualquer coisa, e tentaram refazer a ligação, fizeram a ligação. E deram uma bronca nas mulheres, como elas faziam isso com as patriotas. Entendeu? Não era para fazer aquilo.